12 alunos. Por que agora só vai ter 3? Começar. Abra um livro na página 188. Lembrando que as questões da página 182 até a 187 já deveriam ter sido entregues dia 17, né? E para quem não mandou nada, só vai piorar ainda mais. No sentido de ter mais, um volume maior de atividades para devolver, né? Quanto maior for o atraso, mais questões vão ter para devolver para o professor. Página 188. Hoje vão passar mais coisas, pessoal. Bom, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, abre aspas. Era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão civilizatória junto aos povos americanos da América Latina. Fecha aspas. Herbert Crowley, The Promise of American Life. A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos da América, ao longo do século XIX, se identificou em seu processo de expansão territorial, que se relaciona corretamente com o ou com a. Vamos lá, prestemos atenção aqui. Porque a gente tem algumas informações aqui nessa questão da página 188 que estão verdadeiras, tá? Tem umas coisas que estão verdadeiras aqui. O que vocês devem se atentar é o seguinte: da consolidação do capitalismo, tá bem? A gente não vai falar necessariamente de expansionismo norte-americano, certo? Vamos falar da consolidação do capitalismo. Então, talvez você encontre uma ou outra informação verdadeira, talvez duas, talvez três informações verdadeiras aqui, mas você tem que relacionar a informação com a consolidação do capitalismo, tá certo? Prestem atenção aqui. Identificou-se em seu processo de expansão territorial que se relaciona corretamente com o Destino Manifesto, que fundamentava a distinção política e econômica entre os estados sulistas, escravocratas e os nortistas industriais. O Destino Manifesto era isso que falava? Alguém sabe me dizer o que era o Destino Manifesto? O que era a ideologia do Destino Manifesto, pessoal, dos Estados Unidos? Era a ideologia que dizia que os Estados Unidos eram um povo escolhido. Escolhido por quem? E escolhido por quem para quê? Vamos lá, pessoal. Isso aqui não está difícil, não. É o assunto que a gente está trabalhando. Escolhido por Deus, né? Escolhido por Deus para quê, ô Yasmin? Para justificar o quê? Para colonizar os índios, né? Isso, para colonizar os índios, porque os índios eram pessoas fisicamente, psicologicamente, socialmente, né, intelectualmente, incapazes de dominarem terras, né? Para eles, era isso que essa doutrina dizia. E aqui no item A, o Destino Manifesto fundamentava, aliás, a distinção política e econômica entre os estados do Norte e do Sul, né? Resumindo, então, se o Destino Manifesto dizia que o povo americano era escolhido por Deus, e a letra A está dizendo que o destino manifesto era uma distinção política e econômica, o item A já está errado, né? O item A já está errado.
Pois é, imagina os judeus vendo isso, né? Item B. O fim da guerra é... Que é isso aqui, meu pai? Fim da guerra hispano-americana, que acarretou com a incorporação da Flórida. Eita, não necessariamente, né? Não foi por aí que a Flórida foi incorporada, né? De Cuba e da zona do Canal do Panamá. Item B também está errado, tá? O item correto está entre o item C ou... Aliás, do item C ao item E. Tirei dois itens para vocês aqui na primeira questão. Ó. Já dei uma ajudinha para vocês. Vitória no conflito contra o México, que resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo México e da Califórnia. Esse item C, pelo que a gente leu e a gente estudou, está correto? Estados Unidos derrotou o México e tomou esses territórios, Texas, Novo México e Califórnia. O que é que vocês acham? O que é que vocês dizem? O que é que vocês sabem? Está correto ou está incorreto esse item? Vamos lá, pessoal. Item C da primeira questão. Ué, mas você está me perguntando? Eu não sei não, já estou querendo saber de vocês. Vamos para os próximos itens, então, né? Marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste, com a invasão e ocupação do Alasca e dos territórios do noroeste do Canadá. Está correto? A gente viu isso? Foi isso que a gente estudou? Vamos para o próximo item. Doutrina Monroe, que ratificou a compra dos territórios franceses e ingleses na América, tais como a Louisiana e o Oregon. Era isso que a doutrina Monroe falava? Acho que vocês estão sabendo aqui qual é a resposta correta, né? Só pela dúvida, pela eliminação. Lembrando, item A e item B estão incorretos, tá? Pegou mais alguém aqui que eu não pus o nome, deixa eu ver. Ah, Stephanie, coloquei já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá ok. Segunda questão. Acabei de responder na 1, né? Vamos lá. Abre aspas. Precisamos, só lembrando, tá? A gente está na página dos 189, na segunda questão, tá? Essa atividade não está sendo corrigida, eu estou passando ela hoje, tá? Bom, segunda questão, abre aspas. Precisamos manter para sempre o princípio de que só o povo deste continente tem o direito de decidir o próprio destino. Se, porventura, uma parte desse povo, constituindo um Estado independente, pretender se unir-se à nossa confederação, esta seria uma questão que só a ele e a nós caberia determinar, sem qualquer interferência estrangeira. Primeira mensagem do atual presidente ao Congresso dos Estados Unidos. O discurso acima, de 2 de dezembro de 1845, reafirmava a crença do presidente Polk na expansão do território americano. O conjunto de ideias que melhor explicita essa crença é o New Deal, a doutrina Truman, o destino manifesto ou a política da boa vizinhança? E aí, Yasmin, a gente que estava falando sobre a primeira questão, qual é o melhor conjunto de ideias que faz relação para explicar a crença do presidente Polk? Questão 2, tá? Essa eu não sei dizer não, prof. Presta atenção, ó. Vamos lá.
Estamos falando, olha, que o presidente que está dizendo que ele vai, né, que esse povo americano precisa manter o princípio de que só eles têm o direito de decidir o destino daquele continente. Só eles, só os estadunidenses têm esse direito. Qual era a doutrina que dizia que só eles tinham o direito de dominar as terras? Não se prenda a uma palavrinha que talvez você esteja se prendendo, tá? A gente falou lá na primeira questão. Tinha uma doutrina, né, que dizia que eles tinham direito sobre o destino das outras pessoas, né? Que essa era uma manifestação de Deus. Ah, clareza, as ideias, foi? Diga aí, se tiver certo, eu digo na hora. Mas tá aqui, ó. Tá aqui nos itens da segunda questão. Também tá lá na primeira questão, tá? Olha aí, ela foi sair. Rapaz. Então vamos para a segunda questão, já que ninguém também quer falar. Terceira questão. Os Estados Confederados podem adquirir, aliás, desculpe, abre aspas. Os Estados Confederados podem adquirir novo território. Em todos esses territórios, a instituição da escravidão negra, tal como ora existe nos Estados Confederados, será reconhecida e protegida pelo Congresso, e pelo governo territorial. E os habitantes dos vários estados confederados e territórios terão direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente possuídos por eles, em quaisquer estados ou territórios dos Estados Confederados. Que absurdo, né? Você imagina que nos Estados Unidos tinha uma lei, né? Era tão bem regulamentado, tão bem estruturado, tudo por lei, tudo escrito, e o Estado garantindo a sua posse de escravos. Então não era nada desorganizado, a escravidão era bem estruturada, certo? Vamos lá. O texto acima reflete um dos pontos, aliás, centrais da discórdia que geraram a Guerra Civil Americana. Essa Guerra Civil foi o resultado pessoal. A Guerra Civil foi a guerra dentro dos Estados Unidos, certo? Foi uma guerra dentro dos Estados Unidos. Ela se deu por um pequeno motivo que tinha ligação com a economia, certo? Vocês lembram, né? Deixa eu ver aqui, uma pessoa aqui. Guilherme, você lembra o porquê de ter ocorrido a Guerra Civil nos Estados Unidos? A gente estava falando nas aulas passadas. Cadê o Guilherme? Maria Isabelle, você lembra do que a gente falou sobre a Guerra Civil Americana? Não? Então, essas questões aqui vocês vão ter que pesquisar mesmo para responder. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu falei lá na primeira aula. Deixa eu só abrir aqui o diário das notas de vocês aqui. Quase todo mundo tirou um 7, né? Quase todo mundo tirou um 7. E tem poucas notas baixas aqui, né? Abaixo da média. A maior nota foi um 9. Um só aluno tirou um 9. O resto, a maioria tirou 7. Um, dois, três alunos tiraram um 8. E o resto tirou 7.
e algumas notas baixas aqui, que eu não vou dizer quantas. Agora, vamos ver as nossas atividades aqui que vocês mandam pelo Google Sala de Aula, certo? A atividade que eu postei no dia 14, 2 pessoas devolveram. A atividade que eu postei no dia 10, 4 pessoas devolveram. A atividade que eu postei no dia 7 de agosto, 2 pessoas devolveram. A atividade que eu postei no dia 20 de julho, 4 pessoas devolveram. A atividade que eu postei no dia 10 de julho, 2 pessoas devolveram. A atividade que eu postei no dia 2 de julho, 3 pessoas devolveram. A atividade do dia 19 de junho, 3 pessoas devolveram. A atividade do dia 15, 3. E se for ver, o número máximo de pessoas que devolvem a atividade aqui são 5. Né? E vendo os outros dias de aula, que vocês tiveram aula com o professor André, a diferença é zero, né? A mesma coisa. Tem um dia, uma atividade aqui que ninguém nem devolveu. Não teve ninguém que devolveu. Teve outro aqui que foi 3, teve outro que foi 2, com o professor André. Mesma coisa. É seguinte, pessoal. Quando vocês deixam de devolver a atividade, que nem eu falei, vai complicar muito na hora da prova, quando o aluno precisar tirar uma nota baixa. Porque esses alunos que tiraram nota baixa aqui, não tem nenhuma atividade. Tá certo, Yasmin, eu compreendo. Aí o aluno não tem nenhuma atividade, tem 0 de trabalho aqui com a gente. Tanto fica ruim, caso ele precise de uma ajuda de ponto, como fica ruim dele não saber nada que o professor vai botar na prova. Fica bom porque, obviamente, na hora do simulado, vocês devem dar uma pesquisada na internet, alguma coisa assim. Claro, né? Isso é óbvio. Isso para todos os professores. Mas, assim, tá muito grave esse negócio de vocês não mandarem atividade. Porque a gente pergunta uma coisa e ninguém sabe. Se a prova fosse oral, né? Poderia ter essa possibilidade. Ou então, subjetiva, seria complicado para vocês, né? Então, novamente, assim como eu disse na aula passada, procurem fazer as atividades, porque senão vocês vão se complicar muito. Continuando, né, aqui na terceira questão. A Guerra Civil Americana foi uma guerra movida por interesse econômico. Um lado dos Estados Unidos tinha uma visão sobre a escravidão. O outro lado dos Estados Unidos, né, no caso o norte e o sul, esse outro lado tinha uma visão diferente. O lado norte tinha uma visão diferente do sul. E essa posição diferente de cada um desses estados do norte e do sul basicamente é o que levou à ocorrência da Guerra Civil Americana, certo? Não, eu entendo até certo ponto, mas é porque assim, Isabelle, eu não direcionei meu comentário a você, não. Foi a toda a turma, né? E esse problema acontece com outras turmas também. Mas assim, como eu já tinha dito antes, passou do prazo, não tem problema. Pode mandar ainda, certo? Sem falar que isso tem reflexo direto no que você vai saber da prova, né? Porque assim, a gente viu o assunto, a gente vê um assunto, eu passo a atividade, você não devolveu a atividade. Como é que eu vou saber se vocês sabem ou não daquele assunto? Mas eu vou ter a obrigação de passar a prova. Agora, sim, sobre a questão de ser muita atividade, aqui na minha disciplina, né, em agosto, hoje é 21, eu passei 3 atividades no mês todinho. A primeira atividade foi no dia 7, foi a página 173 e 174. A segunda atividade foi a mesma. Foi a mesma atividade. 173 e 174, porque ninguém tinha feito, né?
Então, até agora a gente só tem uma atividade, né? E a última atividade que eu passei foi da página 182 até a 187. Isso tem uma semana, né? Foi dia 14, hoje é 21, tem 7 dias. Então, ó, no mês todinho eu passei 2 atividades. Não foi muito, né? Eu estou falando da minha disciplina, obviamente. Estou falando da minha disciplina. Ah, mas aí tem geografia também, né? Tem geografia. Geografia, vamos ver aqui o que eu passei. Em geografia, eu passei 2 atividades. Uma no dia 10, da página 250 até a página 254. E a segunda atividade foi da página 255 e a página 256, no dia 12. 2 páginas, um mês inteiro. Eu passei 2 atividades. Sobre essa disciplina de geografia, 5 pessoas entregaram, 3 pessoas entregaram, depois 2, depois 4, falando das atividades anteriores, né? E isso também tem reflexo no que vocês sabem, né? Assim, 3 atividades no mês, 2 atividades no mês, o resto do mês foi só leitura. Só a gente tentando conversar aqui e interagir, tá certo? Não estou direcionando meu comentário para esse aluno aqui, nem para esse aluno aqui, nem para esse aqui, nem para esse aqui, tá certo? Eu estou dizendo para vocês não se atentarem demais ao prazo, tá? E se atentarem mais a fazer atividade, nem que seja atrasada. Por exemplo, essas 3 atividades da disciplina de História e essas 2 atividades da disciplina de Geografia. Se você me mandar até antes da prova, todas atrasadas, se você mandar todas, pronto. Aí você tira, sei lá, 6,5, pronto. Seu ponto está garantido, porque você mandou as atividades. É isso que eu estou dizendo, estou tentando ajudar, certo? Mas assim, sem nada para eu te dar um ponto, como é que eu vou me explicar para o diretor? Você deu esse ponto aqui baseado em quê? Entendeu? Quem faz com que eu ajude vocês são vocês mesmos, certo? Agora sim, da minha disciplina, olha, a gente acabou de ver. 3 atividades em História e 2 em Geografia, em um mês inteiro. Eu sei que os outros professores passam mais atividades, principalmente de exatas, né? E talvez língua portuguesa, eu acredito que a carga horária é maior, mas assim, falando de mim, eu passo pouquíssima atividade e muito conteúdo. A gente lê demais, a gente conversa demais. Não é verdade, não? Ou eu estou mentindo? Bom, vamos lá, vamos continuar, tá certo? Terceira questão ainda foi a Guerra Civil entre os estados do Norte e do Sul, ocorreram por uma posição que eles tinham que era diferente. Posição em relação a uma coisa, né, a uma questão. É isso que vocês vão me dizer, né? Vocês vão marcar na terceira questão, tá certo? Quarta questão. A doutrina Monroe, elaborada pelo presidente dos Estados Unidos, J. Monroe, defendia a ideia América para americanos e pretendia ser solidária à independência das nações latino-americanas. Com relação a essa doutrina, é correto afirmar visava a aterrorizar as potências europeias, garantindo a ação colonizadora do México? Seguinte, vamos prestar atenção aqui no que o professor vai dizer. A doutrina Monroe se baseava no seguinte: ela não queria a interferência dos países europeus na América para que os Estados Unidos promovessem o imperialismo americano em todas as 3 Américas, né? Então, ela impedia que a Europa se metesse aqui nas Américas, do Norte, Central e do Sul, e com isso os Estados Unidos ficaram livres para
promoverem o seu imperialismo norte-americano aqui, né? Como é que eles fizeram isso? Ajudando as nações que ainda eram colônias a se libertarem de suas metrópoles europeias, a serem independentes, certo? Aqui você já acha a resposta, né? Sem falar que ela abriu novas empresas, como por exemplo em Cuba, né? Ajudou na libertação, na independência de Cuba e pediu algumas terras e abriu alguns empreendimentos. Algumas empresas multinacionais foram levadas para Cuba. Ah, sim, só. Eu acho que eu falei, mas deixa eu ver se ela está aqui na sala, né? Assim, Isabelle, agora sim, só falando para você mesmo, tá? A preocupação que eu acho que vocês têm, voltando para o volume de atividades, referente ao prazo, né? Tem que entregar no prazo. Não, não, calma. Eu estou falando de mim novamente, tá? Eu não sei se os outros professores deixam essa abertura, mas eu acredito que sim. Se o prazo era hoje, dia 21, nossa, e você não teve como mandar, teve algum problema, sei lá o quê, só vou poder mandar na terça-feira que vem, professor. Mande, pode mandar, tá bom? Não fique intimidada com o prazo, não. Eu coloco os prazos que é para ficar organizado para mim, tá? Para ficar organizado para mim. Mas, por exemplo, eu recebi um montão de atividade de um aluno aqui de uma turma tal que estava há dias atrasado. Se ele precisar de ponto na prova, ele mandou todas as atividades do mês num dia só. Mas se ele precisar de ponto, tem atividade, tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. Sobre o prazo, você não fique preocupado, não, tá certo? Mais importante é a atividade chegar. Chegou uma semana depois, chegou. O importante é chegar antes da prova, tá certo? Porque se você mandar depois, as notas já foram divulgadas e tudo mais, né? Aí é mais complicado de mexer, porque já foi tudo publicado, né? Mas se você mandar antes, não tem problema não, tá certo? A atividade está atrasada, pode mandar. Eu não estou falando para vocês, eu simplesmente tenho que ter alguma coisa para ajudar. Entenderam, né? Essa parte das atividades? Vamos lá, continuando. Expliquei a quarta questão. Quinta questão. A expansão territorial dos Estados Unidos ao longo do século XIX caracterizou-se por um forte sentimento nacionalista. Sobre essa expansão, podemos afirmar que encerrou as divergências entre o Norte e o Sul quanto à utilização da mão de obra escrava. Sobre a expansão, não. No período pós-guerra civil, sim. As divergências entre o Norte e o Sul, não, desculpem, retardou o crescimento demográfico da população norte-americana. Se estamos tendo uma expansão territorial, claro que não vai ter um retardamento demográfico, né, do crescimento demográfico. Estou tirando dois itens aqui, já? Vou deixar só. Aliás, estou tirando dois itens aqui, tá certo? A resposta vai estar entre a C até a E. Priorizou a mineração em detrimento das atividades industriais agrícolas, acarretou o fortalecimento político da representação nortista no Congresso norte-americano ou impediu a imigração devido à política de defesa das fronteiras do país? Vamos lá. Sexta questão.
final da Guerra Civil, a Constituição dos Estados Unidos sofreu a 13ª emenda constitucional, que aboliu a escravidão. Os brancos sulistas abatidos emigraram em massa para não conviver com os negros em condição de igualdade política e social. Você acha mesmo que um pessoal, os brancos, né, nesse caso aqui, norte-americanos, que se sentiam superior, iam se retirar para não ter que conviver com os negros, ou eles iam fazer outra coisa? Inconformados com a concessão de direitos aos negros, desenvolveram a segregação racial e criaram sociedades secretas que os perseguiam. Na sexta questão, esse item B, está correto? Se tiver, a gente já pode até marcar, né? Vamos lá. Os brancos sulistas, após a emenda que aboliu a escravidão, ficaram inconformados com os direitos que foram dados aos negros e desenvolveram a segregação racial. Está correto ou está errado, pessoal? Ninguém quer responder? Se responder, a gente já pode eliminar uma questão aqui para casa, porque essa atividade vai ficar para casa. Sétima questão. Dentre as razões que determinaram a elaboração do dispositivo separatista da Carolina do Sul, que deu origem à Guerra Civil Americana, destacamos. Vamos lembrar o contexto aqui separatista, né? Abraham Lincoln era o presidente abolicionista, né? Abraham Lincoln era contra a escravidão e quando ele foi eleito, os estados do Sul quiseram se separar dos Estados Unidos como um todo. Assim foram criados os confederados do Norte e os do Sul, certo? Os do Norte tinham uma linha econômica diferente da linha econômica do Norte, né? O do Sul tinha uma linha econômica diferente da do Norte. O pessoal do Sul era o que era a favor da escravidão. Não queriam a liberdade dos escravos, porque a linha econômica, o modelo econômico deles, era mercado externo, como eu já falei nas aulas anteriores. Já o pessoal do Norte, o modelo econômico deles era de mercado interno, certo? Então, a gente tem aqui o protecionismo econômico de um lado, aliado à eleição do presidente abolicionista, nesse contexto aqui, né? Basicamente, a questão, eu acabei de dar a resposta. Oitava questão. Sobre a história dos Estados Unidos no contexto da Guerra Civil, aponte a afirmativa correta. Basicamente, só falar dos Estados Unidos dentro da Guerra Civil. Vamos ver aqui. A emergente burguesia industrial propunha a criação de uma civilização com bases mais aristocratas, em que a elite tivesse um comportamento semelhante ao da nobreza inglesa. Nem de longe, né? Nem de longe. Os Estados Unidos do Norte eram contra o protecionismo alfandegário. Vocês sabem o que é protecionismo alfandegário, pessoal? Melhor, sabem o que é alfândega? Já ouviram falar no termo alfândega? Alfândega é a instituição de um país, tá? Que é responsável por fiscalizar, né, o órgão do governo que fiscaliza, que controla a entrada e saída de produtos num país, tá certo? É a alfândega que taxa o produto, né, que coloca o imposto daquele produto, certo? A alfândega é isso. Por exemplo, produto, deixa eu ver, essa fonte de carregador aqui, nos Estados Unidos sairia
convertendo de dólar para real, né? Sairia por R$ 10. Só que a alfândega, tá? A alfândega colocou um imposto aqui para esse produto dos Estados Unidos entrar no Brasil. Com esses impostos de R$ 10, esse produto passou a custar 15, 20, sei lá. Ficou mais caro. A alfândega é responsável por isso, tá? Então, o que a gente está perguntando aqui é que os Estados Unidos, os estados do norte, eram contra o protecionismo alfandegário, porque poderiam importar livremente produtos manufaturados. O que a gente enxerga aqui também é uma informação falsa, porque se eles eram contra esse processo não, perdoem, o protecionismo alfandegário, então o mercado deles seria externo, né? Mas não, eles eram a favor do protecionismo alfandegário, porque eles queriam taxar bastante os produtos de fora, para que fosse comercializado no país os produtos de dentro. Entenderam? Bom, pessoal, eu vou passar só até essa questão oitava aqui, tá certo? Aí a gente vai ficar com um volume razoável de coisas para fazer, para pôr em dia, mas tudo bem, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, tá certo? Bom final de semana. Só para. Não! Tudo bem. Sem ressentimento. A gente só conversou aqui, tá certo? Só para ficar claro. Se as atividades estão atrasadas e vocês mandarem até a última hora antes da prova, pronto, deu certo. A atividade chegou. Se você precisar, você pode ter um ponto ali baseado nas suas atividades. Mas se você não tiver nada para mostrar para o professor, o professor até tem vontade de colocar um ponto, mas eu tenho que explicar para meus superiores de onde que saiu esse ponto. Entendeu? A grande questão é essa, tá? A gente quer até ajudar, mas a gente não pode colocar o ponto lá do nada, porque a gente é fiscalizado também, tá certo? Acontece disso, tá certo? Bom, então, eu vou ficando por aqui, tá? Bom final de semana a todos. Um abraço para todo mundo e até mais.